paz do Senhor, amém? Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra que eu quero trazer nessa noite se encontra no livro de Jó, capítulo 14. Jó, no seu capítulo 14, no verso 7 ao 9. Jó fica antes de Salmos. Vou aguardar enquanto os irmãos procuram. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a Deus pela misericórdia, tem confiado. E é um motivo de muita alegria, queridos, estar servindo aos irmãos, compartilhando da palavra de Deus. E eu me alegro muito com isso. Muitas vezes passamos por situações que queremos desistir de tudo, mas o Senhor renova, né, as nossas forças e nos traz esperança. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Que vai dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Os irmãos podem se assentar, amém? Glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler é uma das frases mais famosas de Jó, na qual, numa situação tão difícil que ele passou, talvez uma das piores que alguém poderia passar, ele encontrou a alegria no Senhor, encontrou a sua esperança em Deus. E aqui vemos, como já sabemos, que Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Até porque o seu caráter, né, esses atributos revelou que essas características que ele tinha como um homem reto e um homem íntegro eram características imutáveis, ou seja, ele não era somente nos momentos bons, ele só não era reto diante do Senhor quando estava tudo dando certo. E aí a gente se pergunta, e eu quero te convidar a se perguntar: o que o Senhor diria ao seu respeito? Você já imaginou? Porque esse caráter que Jó tinha era tão real que fez o próprio Deus testemunhar ao seu favor. E se formos nos perguntar, será que Deus testemunharia a nosso favor? Ou ele diria algo negativo? É um ponto que podemos refletir, fazendo uma autoanálise e pensar quais estão sendo as nossas atitudes diante de Deus. Confesso que, se fosse da minha parte, eu não sei se o Senhor diria muitas coisas boas, porque o Senhor conhece os nossos corações, não é verdade? E o que vimos ser colocado aqui em xeque foi exatamente isso. Satanás, ele queria justificar a fidelidade de Jó ao Senhor de acordo com o que Deus havia dado para ele. Então ele vai dizer a Deus: também ele é fiel a ti, porque tu dás tudo para ele, você entrega tudo de mão beijada a ele. Mas Jó era fiel ao Senhor, e o Senhor o abençoava. Ele não era fiel porque o Senhor já havia o abençoado, ou seja, ele tendo ou não, ele era fiel perante o Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Porém, durante o livro, nós vamos ver algumas situações onde esse mesmo Jó que acabamos de falar, ele vai tomar algumas atitudes que mostram que ele falhou em certos pontos. Um deles, no início do texto, no início do livro, ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Depois, ele vai questionar
a justiça de Deus. E em outro momento, ele também vai desafiar Deus a mostrar qual foi o seu pecado. E com isso nós podemos entender que não adianta o quão fiel você seja ao Senhor. Não importa quanto tempo você tem de servo de Deus, que você está na igreja. Há sempre um momento que o inimigo vai tentar. E você pode acabar caindo. É por isso que temos que estar sempre vigilantes no Senhor. Em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, no seu verso 12, vai nos dizer o seguinte: aquele que está em pé, cuide para não cair. E ela é muito verdadeira, essa palavra, porque Jó precisou ter muita atenção a Deus, precisou manter o seu foco no Senhor, mas mesmo assim falhou. Todos nós erramos, não é verdade? Mas o Senhor nos quer trazer a essa reflexão, para que estejamos sempre atentos à sua vontade. E como um servo de Deus, ele pode fazer, o que ele deve fazer para se manter fiel ao Senhor? Um dos pontos que eu quero falar com os irmãos nessa noite é sobre o servo de Deus que, quando ele está sempre gerando frutos, ele não tem nem tempo de olhar para as dificuldades, ele não tem tempo para dar atenção às tentações. Então você é fiel ao Senhor gerando frutos. É por isso que eu dou um tema a essa mensagem, que é a esperança que gera frutos. Porque quando uma pessoa renuncia o seu conforto, renuncia o seu comodismo, é notório a mudança de toda a sua vida. O seu lar vai bem, o seu trabalho vai bem, e percebemos que até a sua vida espiritual começa a melhorar. É por isso que Mateus vai dizer, é por isso que Jesus vai dizer em Mateus 7, do seu verso 17 ao 20, ele vai dizer o seguinte, Mateus 7, 17 e 20: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então, através do que você produz para o reino de Deus, é que o seu coração vai sendo transformado. Aleluia. Seus frutos perante o Senhor. Decida hoje, meus irmãos, romper essa barreira do comodismo, essa barreira da preguiça, de deixar sempre para depois. Decida hoje romper isso e viver uma vida de frutificação, de trabalho ao Senhor. Quando você toma essa decisão, você se acostuma a produzir em tudo, você se dedica mais em todas as áreas, queridos. E o Senhor, Ele abençoa a sua vida, Ele prospera a sua vida. Os irmãos creem que o Senhor vai abençoar as suas vidas? Amém? Então vamos gerando frutos. Só que muitos de nós vamos nos lembrar de um Jó, apenas aquele Jó que vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando fala de Jó, já vem essa palavra. Só que muitas das vezes, quando perdemos algo nas nossas vidas, nós queremos fazer a mesma coisa. Só que no capítulo 1, verso 20 do texto de Jó, do livro de Jó, antes dele falar isso ao Senhor, a palavra de Deus vai nos falar que ele arranca o seu cabelo, ele rasga as suas vestes e se lança em terra. E então ele adora ao Senhor. O que ele fez nisso? Ele se humilhou perante o Senhor, com uma profunda humilhação, com uma profunda dedicação a Deus, se entregando, se abrindo a Deus. Então, quando estivermos passando por algumas situações
que nós estamos felizes. Não venhamos esconder isso de Deus, querer botar uma máscara. Chega, obrigado, Senhor, sabe? E eu mesmo cometi muito isso. Muitas vezes eu estava passando por dificuldades, estava passando situações difíceis, e eu queria chegar e fazer uma oração pronta. Senhor, meu Deus, Pai querido, sabe aquela oração montada? E não é isso que o Senhor quer de nós. Em Salmo 51, verso 17, vai falar o seguinte: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. É verdade, meu Deus, aleluia. O Senhor quer um coração quebrantado, que sejamos verdadeiros perante o Senhor, abrir o nosso coração a Ele. Joel também vai falar sobre isso, nos convidar a rasgar os nossos corações perante o Senhor. Quantos não lembram da história de Ana? Uma mulher que, passando por tantas dificuldades e humilhações por parte de Penina, seu esposo não entendendo o seu sofrimento, até mesmo o sacerdote vai ali exortá-la, enquanto ela está em um momento de adoração ao Senhor, abrindo seu coração a Ele, se entregando diante de Deus. O sacerdote chega e exorta ela, chama ela de bêbada. E se formos ver nos dias de hoje, o que muito acontece é que quando ouvimos alguma palavra, seja de um líder, seja de um pastor, ou até mesmo de um colega da igreja, nos entristecemos, ficamos, irritados, querendo sair da casa de Deus. Eu vou procurar outro lugar. Alguns até desistem de servir ao Senhor, porque sofreram uma humilhação ou ouviram alguma palavra negativa. Mas Ana, ela não comete esse erro, ela não faz isso. Que venhamos entender, somente desiste da obra de Deus, só desiste de servir ao Senhor, de sair ali do foco que é a presença de Deus, por conta de humilhação, aqueles que não estão acostumados a se humilhar perante o Senhor. É por isso que precisamos estar com essa atitude sempre contínua de nos derramar perante o Senhor. Eu já falei várias vezes sobre a frase de Charles Spurgeon, que é quando, para a gente não ficar triste quando falarem mal de nós. O Senhor tem sempre tocado nessa tecla: humilhe-se, dobre-se, desça desse pedestal. Porque quando você se humilha ao Senhor, Ele te exalta, queridos. Humilhar perante o Senhor. É verdade, aleluia. E Ana, após ouvir essa exortação, isso está em 1 Samuel, no seu capítulo 1. E aí no verso 15 ela chega e responde com muita humildade ao sacerdote. Ela diz o seguinte: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia, Jesus. Se derrame, queridos, aos pés daquele que pode te ajudar. Humilhe-se perante o Todo-Poderoso. Maravilhoso, meu Deus. Se a luta está difícil, se as dificuldades têm batido na sua porta, não desanima não, querido. Se humilhe aos pés do Senhor. Vai atrás daquele que pode te livrar, atrás daquele que pode curar as suas feridas. Amém, queridos? Muitas vezes abrimos os nossos corações com pessoas que não devem, falando com um vizinho, falamos com uma pessoa, esquecemos de nos abrir ao Senhor. E Ele está vendo tudo, Ele te conhece, mas é necessário que você se abra perante Ele. Amém? Amém. Então aqui no verso 7 do texto que lemos no início, que diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará,
e não cessarão os seus renovos. O que Jó está fazendo? Ele está tentando encontrar padrões. Ele quer observar para ver se ele encontra algo para se animar. E na palavra de Deus encontramos uma outra pessoa que fazia muito disso, que é Davi. Davi, em Salmos 42, ele prega ali para si. Ele vai dizer: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E é isso que precisamos fazer, queridos. Muitas vezes ninguém vai entender a sua dor. Muitas vezes não vão entender o seu sofrimento. Porque você está passando, só você está sofrendo. Então você vai precisar pregar para si mesmo, ministrar essa palavra para si. Porque a palavra de Deus, ela nos renova, a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. E o Senhor nos convida a voltar os nossos olhos a Ele. Ele nos convida a ter essa atenção. Ministre essa palavra para você. Encontre ânimo, assim como Jó encontrou. Ele observou as árvores e viu, entendendo que até quando ela é arrancada, ainda há esperança. Ainda que ela seja cortada, ainda há esperança. Então ele se animou no Senhor. Há esperança para mim também. Davi também entendeu isso. Seu filho ali perseguindo, querendo a sua morte, ele fugindo, sem saber em quem podia confiar. E então ele olha para os montes, olha para o céu e diz: de onde virá o meu socorro? Quem pode me ajudar? E ele já encontra: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus que pode te salvar. E muitas vezes é difícil. Então como será possível? Como podemos confiar a Deus, mesmo que a dificuldade seja tão pesada e a gente já esteja tão fraco? O servo de Deus, ele encontra esperança em Deus, encontra motivação para continuar meditando na palavra de Deus. Então quando você medita na palavra de Deus, a sua vida é transformada. Uma vez eu ouvi um estudo que fizeram, um estudo científico, com pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, depois colocaram uma pessoa que lia a Bíblia 2 vezes por semana, e colocaram uma pessoa que lia a Bíblia todos os dias, e colocou durante um tempo. E eles observaram a transformação que essas pessoas tiveram. Elas eram mais motivadas, elas eram mais felizes, elas eram mais pacientes. E eles viram também que essa pessoa transmitia um brilho no seu olhar. Então, olha a importância que é você meditar na palavra do Senhor. E em Salmos 1, verso 2 e 3, olha só o que vai dizer. Ele é plantado junto ao ribeiro de águas. Olha: antes tenho prazer na sua lei, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ei, queridos, você quer prosperar na sua vida, você quer crescer, você quer conquistar coisas nessa vida, medite nessa palavra, creia nessa palavra, busque encontrar alegria, conforto, transformação, conhecimento através da palavra, e o Senhor te prospera. Ele te prospera no seu trabalho, Ele te prospera na tua vida espiritual, Ele te prospera no teu casamento, no teu relacionamento, prospera a tua família, em todas as áreas, querido. Aleluia. Meditando na palavra de Deus.
Ezequiel 47:12 vai complementar essa palavra, que diz o seguinte: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Eu vou repetir: e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Olha o que está dizendo. Deus irá renovar as tuas vidas, renovar a tua força. Você vai prosperar. Isso não servirá só para você. Isso servirá de alimento a outras vidas. Isso servirá de cura a outras pessoas. O Senhor vai te usar, queridos, para trazer palavra em outras vidas. Até mesmo quando você esteja precisando, o Senhor ainda te usa esses frutos para outros. E então chegamos no verso 8 e 9, que vai dizer: se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E aqui falamos algumas palavras a respeito dessa água, que ele é arrancado e plantado próximo de água, ou seja, ele está sempre abastecido, não tem falta de nada. E o que a Sandra falou é verdade. Cristo, ele já é suficiente, e essa palavra confirma isso. Como vão saber que água é essa? Olha só, em João 4, ele vai falar a respeito de um encontro de Cristo com a mulher samaritana. E então ele se achega a ela e lhe pede água. Para contextualizar um pouco, os samaritanos, eles não conversavam com os israelitas, com os judeus, porque os judeus acreditavam que eles eram impuros, porque eles se misturavam, casavam com pessoas de outras nações, com pessoas gentias. Então eles tinham como gentios, então eles não se misturavam. E essa mulher, notando que ele era judeu, não entende por que ele está conversando com ela, ainda mais sendo uma mulher. Mas muitas vezes o Senhor, ele vai quebrar paradigmas. Às vezes achamos que Deus vai agir de uma certa forma, mas Deus vai lá e age de outra. Queridos, eles estavam indo para um destino. O caminho de Samaria era um caminho completamente diferente da rota. Era um caminho mais demorado, mais distante. Eles pegaram o caminho mais distante. E o Senhor manda os discípulos ir comprar alimento. E ele vai encontrar com ela. Então nós vimos que Deus tem o seu modo de trabalhar, não é do nosso jeito. E quando ela vem recusar a água, ele vai lá e diz assim: ah, se você soubesse das coisas de Deus e quem lhe pede água, tu me pediria água e eu daria água viva. Ou seja, uma água corrente. Porque essa mulher estava pegando num poço, estava colhendo água nesse poço, onde havia uma água parada. E é isso que ele está falando. Eu daria água corrente, uma água que jorraria e ela não cessaria. Você não teria mais sede. Aleluia. E aí quando ela o questiona, para saber quem é que daria essa água viva, ele vai lá e diz: qualquer que beber dessa água parada tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Queridos, Cristo, ele é a nossa esperança. Cristo, quando você está plantado junto ao Senhor, quando você está com a sua vida diante de Cristo, não lhe faltará esperança, não lhe faltará vida. Essa vida, ela não tem fim. E para concluir, em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, nos confirma
com essa palavra que vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É através da ressurreição de Cristo. Estamos renovados, estamos com esperança. Então não precisamos mais sofrer com ansiedade, com preocupação. Cristo é a nossa esperança. Você não precisa mais se preocupar com o dia de amanhã. Não precisa mais se preocupar com o que está acontecendo no país, com o que está acontecendo com a sua vida. Muitas vezes demora, mas a promessa se cumpre quando estamos plantados junto ao ribeiro de águas. E essas águas é o próprio Deus, é a fonte que não cessa. Romanos 5, do verso 3 ao 5 vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo só é dado àqueles que creem em Cristo Jesus, creem na sua morte na cruz, creem que Ele é a salvação da nossa alma. Então nós somos renovados, nós somos transformados, ainda crescemos, nos amadurecemos. Deus é a nossa esperança. Os irmãos creem nessa palavra, amém? Eu agradeço.